turminha! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática da semana. Nossa aula de matemática também tem um gostinho todo especial, pois nós iremos avançar nos nossos estudos e conhecer um novo capítulo. O nosso capítulo 11 tem o tema Para Medir o Mundo. E por falar em medir, o que pode ser medido? Vocês já pensaram sobre isso? Será que nós podemos medir poucas coisas ou muitas coisas? Vamos observar as imagens de abertura do nosso livro para descobrir? Abram o livro nas páginas 12 e 13. Nessas páginas nós podemos ver que na escola de Fabi está acontecendo um festival esportivo de 2020. Vejam a movimentação no pátio. Nessas imagens podemos ver que muitas medições estão sendo feitas. Temos uma professora medindo a altura dos alunos, temos uma criança pulando e medindo a distância do salto. Então, nas cenas, aparecem situações em que as medidas são necessárias. E qual é o instrumento de medida que podemos usar para medir alturas? Podemos usar a fita métrica ou a trena. Turminha, observem aí a ilustração. Quem conseguiu dar um salto mais distante? Foi Felipe, Cláudia, Bruno ou Thalita? Vejam aí qual é o maior número. E aí, já sabem? Muito bem. Quem deu o salto mais distante foi Felipe, com o salto de 1,96 m. Agora imaginem que um corredor deu 5 voltas em uma pista de 100 metros. Quantos metros ele percorreu ao todo? 5 vezes 100 dá quanto? Pensem, calculem e escrevam o resultado aí no box trocando ideias. Então, turminha, perceberam que no nosso dia a dia nós costumamos fazer medições? Isso é bem comum. Em várias situações do cotidiano, é possível usar unidades de medida de comprimento. Por exemplo, para medir objetos, para medir a distância entre lugares e a altura das pessoas e também dos prédios. Para indicar o resultado, são usados números acompanhados de unidades de medida correspondentes, como, por exemplo, o metro, o centímetro e o quilômetro. Vamos pensar juntos em quais situações nós poderíamos usar o metro? Poderíamos usar o metro para medir a altura da porta da nossa casa, a largura do quadro da nossa sala de aula, a parede. Poderíamos também usar o metro para medir a altura do prédio da nossa escola ou até mesmo o tamanho de um cômodo. E o centímetro? O que será que nós poderíamos medir com ele? Nós poderíamos medir o tamanho do nosso lápis, a altura do nosso livro, a largura do nosso caderno, etc. E com o quilômetro? O que será que nós poderíamos medir? Usamos o quilômetro para medir distâncias maiores. Então, poderíamos medir a distância de uma cidade até outra, como a distância de Santo Antônio até Nova Cruz, ou de Nova Cruz até Natal, por exemplo. Então, com o centímetro, nós medimos tamanhos menores, com o metro, nós medimos espaços maiores, e com o quilômetro, nós medimos distâncias ainda maiores. É isso que vocês irão fazer lá na questão da página 14. Na seção Comece Bem, vocês deverão pensar em quais situações essas unidades de medida são as mais adequadas para serem utilizadas. Escrevam 2 exemplos para cada um. Então é isso, turminha. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de me enviar as fotos para correção. Aproveitem para analisar uma régua ou uma fita métrica, caso vocês tenham em casa. Vejam qual o tamanho de cada uma, o que elas apresentam, o que significa cada número ou tracinho e tentem também fazer algumas medições de objetos. Esse contato é muito importante para que vocês percebam que tudo é desenvolvido para ter um tamanho padrão. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de iniciar a resposta com letra maiúscula e também não esqueçam do pontinho final. Um beijão para vocês e até as nossas próximas aulas!